caso porque a internet facilitou muitas coisas, né? Eu era funcionário público. Se eu não fizesse nada, daqui a 15 anos eu estava me aposentando como coronel, no mínimo. Talvez eu chegasse a general. Né? Não, seria ótimo, vida tranquila. Tem amigos meus do exército que falam, cara, queria seguir um caminho tipo teu, mas, pô, só faltam 10 anos, só faltam 15 anos pra aposentar, né? É um só bem relativo, nossa senhora, 10 anos, né? muita Só coisa faltam pode 10 anos, acontecer. pô, eu tô há 4 anos na internet, isso mudou a minha vida. Mas por que eu comecei a empreender? Porque na internet, as barreiras de entrada, elas ficam mínimas, cara. Vocês tiveram que pagar algum alvará pro sindicato dos operadores de podcast do Brasil? Porra nenhuma. Tiveram que se filiar ao órgão dos podcasters do Brasil. Graças a Nada Deus, disso, não. pô. Não tem boleto pra pagar. Para de dar ideia. Pois é, né? E já me procuraram pra criar tipo um sindicato de educador financeiro. Eu falei, bando de socialista, não vou criar sindicato nenhum. Mas esse é o ponto. Aqui você tem muito menos barreiras pra empreender. E na internet, a pior coisa que pode acontecer é você criar um negócio que ninguém assiste. Mas o custo da criação do negócio é muito baixo. Sim. Então, como o custo do erro era muito baixo, essa conta de 99% vai dar errado, eu pensei, tá, mas se eu der errado, eu perco muito pouco. E se eu der certo? Isso muda a minha vida. E aí começou a ficar interessante. E no Brasil, a gente tem muita gente empreendendo por necessidade, porque a gente tem uma combinação aqui no Brasil de um mercado de trabalho que durante muito tempo sofreu ali com o processo trabalhista. O meu avô, por exemplo, teve um restaurante, depois de um certo momento, saiu um funcionário, processou ele, os outros todos que saíram processaram com o mesmo advogado. Porque era aquela época onde para processar você não gastava nada. Então, a melhor coisa é processa. Não der nada, não perco. Se der alguma coisa, eu ganho. Ele começou a fazer acordo. Então, todo mundo processava. Então, tem o pessoal que quer arranjar emprego, mas o empreendedor quer contratar o mínimo possível, com medo de tomar um processo. E, além disso, num país de proporções continentais, você pensa num salário mínimo, R$ 1.100. É muito pouco aqui em São Paulo, certo? Eu já fui para cidades no interior de Roraima, onde se for pagar R$ 1.100, ninguém trabalha formalmente. Porque para o empregador pagar R$ 1.100 para aquele cara lá, ele tem que, primeiro, ter o dobro provisionado, né? Porque tem FGTS, tem 13º, um monte de coisa. Só que o negócio dele paga imposto assim que ele fatura, não é sobre o lucro. Então, esse cara tem que conseguir gerar 2.500 para ele pagar 500 de imposto, aí sobra 2.000, 1.000 ele dá para o cara e os outros 1.000 vai pagando para o governo por uma hora e isso voltar para o cara. Em cidade lá do interior de Roraima, ninguém é empregado assim. Então, não tinha como ter. Se o cara for seguir a legislação, tá todo mundo desempregado. Aí tem que empreender, pô. Tem uma história no... Eu até citar um cara do meu curso, do Joval é legal também. Legal. Mas quando eu comecei as turmas do Viver de Renda, eu fazia suporte sozinho. Não queria contratar a equipe ainda. E chegou num ponto que começou a ficar muita gente para eu dar conta. E aí teve um cara que começou a responder os outros sem falar nada comigo. Ele não me pediu nada, ele só começou a responder. E responder muito bem, embasado, de forma muito educada, extremamente solícito. Eu falei, caramba, esse cara tá respondendo há 2 semanas. Vamos ver se ele vai continuar. Quando bateu 2 meses, o meu sogro me ligou, assim, a gente estava conversando, e ele falou, nossa, você contratou um cara muito bom para responder as dúvidas, né? Eu falei, eu não contratei esse cara. Daí eu pensei, bom, vocês já acham que eu contratei, agora eu devo contratar. Eu procurei ele, o nome dele é Bruno Gomes, trabalha comigo até hoje no curso. E foi a primeira pessoa que eu contratei porque ele me obrigou a contratar ele. Todo mundo já pensava que ele estava sendo pago. Eu falei, então agora que ele já está fazendo isso, né, vou pagar para ele para que de fato ele esteja dentro da equipe. Isso realmente é uma estratégia interessante, né? Você soluciona... É aquela coisa que você tá falando, quem ganha dinheiro? E quem é contratado? Quem soluciona, pô, de um problema, mano. Se você vem assim, pô, tô vendo um problema, ó, tá aqui a solução. Não me paga nada, não. Usa. Você já ganhou o cara na hora. Exatamente. Assim, pô, peraí, eu tô economizando dinheiro, ganhando mais dinheiro por causa de uma solução que eu não tô pagando nada, eu preciso desse cara comigo, mano. É isso aí. Não, e a solução que o Joel deu, no caso dele começar hoje, eu até vou fazer um ponto aqui, porque é a maneira como eu quero que o meu irmão comece. Eu tenho 2 irmãos de 14 anos. E um deles... São gêmeos, cara? Não são gêmeos, é um par de pai e um par de mãe. Caraca, Se isso é um separaram, susto, né? velho. Não são gêmeos, não. Ele deveria falar gêmeo, né? E um desses irmãos, eu perguntei pra ele, né? Você quer fazer o que da vida quando crescer? Ele falou, não sei, ele adora videogame. Talvez até ganhe dinheiro com isso um dia, né? Da maneira que as coisas estão hoje. Né? Exatamente. Mas eu falei pra ele, tá, vou fazer o seguinte, vou te pagar uma plataforma pra você aprender tráfego pago. Eu dei pra ele uma assinatura do Stage, que a gente tem, e também de outros cursos de tráfego. Legal. E aí ele tá fazendo, eu falei, em 2 anos fazendo isso, e eu te dou um dinheiro pra você testar, ele tem lá uma ajuda de custo e mais R$200 pra ele começar a fazer tráfego pequenininho, pra ele errar com um pouco, até poder aprender. Ele com 18 anos vai ter 4 anos de experiência. Talvez ele possa virar referência nessa área, porque é uma área tão nova, em que as maiores referências do Brasil têm menos de 30 anos, pô.